Nossa boa noite a todos, que Jesus possa nos abençoar. Nós vamos então iniciar o estudo do livro No Mundo Maior, no capítulo 15, né? Apelo cristão, e todos são convidados a participar conosco. Vamos então dar sequência a esse capítulo, quando nós estamos aqui diante de uma palestra, né, que está sendo dada para companheiros de várias religiões no plano espiritual, né, pessoas que estão desprendidas na hora do sono, pessoas de mentalidade mais aberta, tá, de várias crenças, né? Então nós vamos ouvir daqui essa palestra, né, que várias pessoas de religiões também variadas, mas que todas possuem uma predisposição à ajuda dos amigos espirituais, o que não é comum, né? Ele até frisou aqui que muitas pessoas de vários credos acabam repelindo o auxílio espiritual por questões de preconceito, por questões de não estarem muito bem familiarizadas com o contato com os espíritos amigos. Até porque elas temem o contato com os espíritos, né? É até natural, devido às crenças que muitas vezes se nutre, né? E se sustenta ao longo de toda uma existência. Mas aqui no caso são pessoas de mentalidade mais aberta, tá? Então vamos continuar aqui. O luar balsamizava docemente o arvoredo, que se inclinava à passagem do Favônio. Imponente pela claridade sublime que lhe aureolava a figura veneranda, Eusébio, ao que me pareceu ser o palestrante da noite aqui, tá? O Eusébio. Ao que me pareceu, havia iniciado a preleção desde muito. Extasiados, os ouvintes registravam-lhe o verbo tocado de luz celestial. Com pasmo indisfarçável a lhes alterar as fisionomias. Confundidos e ajoelhados em grande número na relva fresca, sentiam-se repentinamente transportados ao paraíso. Então a condição, o André Luiz ele percebeu que a preleção já havia começado fazia um bom tempo, pelo que ele sentiu, né? Eles chegaram, ela já estava em andamento, né? Mas ele percebeu pelo ato de contrição das pessoas, né? De devoção, pelo ato de reverência, muitas ajoelhadas, outras um pouco confusas, né? Na crença que elas mantêm, né, que elas sustentam dentro delas, e diante dos ensinamentos que estavam sendo dados, né? Confundidos e ajoelhados, diz aqui o André Luiz, né? Em grande número na relva fresca, sentiam-se repentinamente transportados ao paraíso, né? Então, o estado psíquico delas, né? Estavam como que se sentindo transportadas ao paraíso, na concepção delas. Tá? Você imagina que as pessoas não mudam as suas concepções de uma hora para outra só porque desprenderam do corpo físico, né, pessoal? Muitas vezes levam essas concepções até a vida após a morte, né? O instrutor, envolvido em safirinos reflexos, falava com irresistível poder de atração. Se o patrimônio da fé religiosa representa o indiscutível fator de equilíbrio mental do mundo, que fazeis de vosso tesouro, esquecendo-lhe a utilização, numa época em que a instabilidade e a incerteza vos ameaçam todas as instituições de ordem e de trabalho, de entendimento e de construção? Esse aqui é o questionamento de Eusébio, né? Olha, se o patrimônio da fé religiosa representa o indiscutível fator de equilíbrio mental do mundo. Então, isso aqui é muito importante, né? O Eusébio está dizendo que
o montante de informações que nós temos, que nos induzem à fé, né? Essa possibilidade que a gente usufrui em termos de fé, de vivência religiosa, é o fator de equilíbrio mental do mundo. É o fator de equilíbrio mental do mundo. Olha que importante isso. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas que não cultivam os valores da fé, elas estão muito mais sujeitas aos desequilíbrios mentais. Não digo que as pessoas que cultivam a fé, elas também não possam adoecer mentalmente. Podem e adoecem, por vários fatores e às vezes até pela própria religião, dependendo dos conceitos religiosos que recebe e como ela lida com esses conceitos religiosos, pode até adoecer gravemente em função das limitações, da rigidez, da inflexibilidade, muitas vezes de algumas posturas religiosas, né? Agora, de um modo geral, isso aqui que o Espírito está dizendo, que o Eusébio está dizendo, é muito importante, né? Que o patrimônio da fé religiosa representa o indiscutível fator de equilíbrio mental do mundo. Por quê, pessoal? Porque nós aprendemos na escola, nós aprendemos os princípios que nós aprendemos na religião? Não. Muitas vezes em casa também não se aprende os princípios que são ensinados no contexto religioso, né? Na sociedade, na vida, nos clubes, não, né? Também não. Então, a religião, as várias denominações religiosas, com as suas escolas de evangelização, de catequese, de vivência religiosa nos vários níveis em que elas se mostrem, são importantíssimos para o equilíbrio mental do planeta. Pelos valores, por exemplo, os valores do Evangelho, não é? Olha a importância do Evangelho, Jesus, olha a importância dos valores que são ensinados no contexto da religião. Onde que nós aprendemos esses valores todos? Não é? A Diana, talvez seja por isso tanta confusão hoje em dia. A grande maioria não cultiva a fé religiosa, né? Há grande necessidade ainda, né, Diana? A gente percebe que há grande necessidade, né? E nós temos a necessidade de vivenciar a fé religiosa não apenas de superfície. Aí nós temos que fazer uma distinção. Talvez hoje em dia nunca se tenha tanto vivenciado a religião, só que de superfície, né? Então ainda falta mais uma profundidade nessa vivência religiosa, a vivência de religiosidade, né? Eu acho que aí a gente precisa fazer essa distinção. Porque a gente vê vários credos aumentando os seus participantes, né? A gente vê as pessoas, né, no Facebook, é dizer para cá, é dizer para lá, é frase para cá, frase para lá. Então a gente vê, né, que parece que nunca se viveu tanto essa preocupação com a melhoria moral, tá? Só que a gente vê que a necessidade é grande ainda, né? A necessidade ainda é bem grande, né? Então, continuando aqui, né? Ele diz, como então esquecer a utilização? Aí por questão do rótulo, não adianta a gente só manter um rótulo. Esquecer a utilização dessa fé de um modo prático, né? Numa época em que a instabilidade e a incerteza vos ameaçam todas as instituições de ordem de trabalho, de entendimento e de construção. Como é que a gente vai esquecer desses valores? Né? Não dá. Não dá. Hoje a gente vive uma época de uma ciência sem alma. Não é? Eu lembro quando eu estudava psicologia na faculdade, não se podia falar em espírito, não se podia falar em alma, não se podia falar em
Até em coisas muito menores, como bondade, como... Uma vez eu caí na besteira de falar alguma coisa assim, com bondade, né? Numa aula de psicologia social, né? A professora, o quê? O quê? O que você falou? Bondade? Que categoria de análise que é essa, né? Ai, meu Deus do céu. As empresas, né? As empresas vem mudando, nessas últimas décadas vem mudando, né? Já tem algumas palavras que já são mais admitidas, né? No contexto da psicologia o negócio vai devagar, viu? A não ser a psicologia transpessoal, né? Que tem uma abertura maior para os fatores religiosos e tal, mas a coisa vai meio devagar ainda, infelizmente, né? Mas tudo tem o seu tempo, né? Quase me chamou. Deu a impressão que eu estava falando uma heresia, né? São coisas que a gente vai entendendo só com o tempo, vai caindo a ficha, né? Como é que a nossa ciência é materialista ainda, né? E é pouco humana, né? Pouco humana ainda, né? Quando as universidades estudarem muito mais a bondade, a indulgência, a paciência, como, como características científicas que levam, como atitudes que levam à saúde, quando a nossa ciência estiver estudando mais esse tipo de conduta, de atitude, de sentimento, outros serão os tempos, né? Outra será a nossa realidade em termos de planeta, né? Então, né, Flora, ainda é assim, né? É um tecnicismo, né? Um academicismo sem alma, né? É, e que acaba virando tanta disputa, né? Acaba virando tanta vaidade, né? Justamente porque ela fica escassa de valores mais humanos, né? Então ela acaba caindo numa armadilha que cria para si mesma, né? Aí ele continua: não vos assombra, porventura, acordando-vos a consciência, a borrasca renovadora que refunde princípios e nações, né? Quer dizer, vocês não se assustam? O Eusébio perguntando para a multidão aqui que está ouvindo a palestra dele: vocês não se assustam diante da borrasca, da tempestade que se anuncia aí, né? É, causando mudanças em instituições e nações. A gente está vendo aí o que está acontecendo, né, nas Filipinas, né? Que coisa difícil, né, pessoal? Como essa região está sendo castigada, né? Então, são essas borrascas aí. Na verdade, esse livro aqui é de 50, 60, alguma coisa aqui, eu não vou ver o copyright agora, mas o que são 30, 40, 50 anos, né, perante a eternidade? Então, isso tudo que a gente está vendo aqui são coisas atualíssimas, né? Coisas que os espíritos já estavam prevendo, né? Então, demonstrando a necessidade da mudança, né, pessoal? Não vos assombra porventura, acordando-vos a consciência, que vocês estão despertando para a luz, para a verdade, vocês de todas as crenças que estão começando a acordar para o momento importantíssimo que nós estamos. Não vos assusta a borrasca renovadora que refunde princípios e nações? Né? Supondes possível uma era de paz exterior, de, de paz exterior, sem a preparação interior do homem, num espírito de observância e aplicação das leis divinas? Né? Quer dizer, nós vamos esperar uma era de paz exterior sem a adesão nossa à renovação, sem adesão nossa à paz interior, a gente poderia dizer aqui, ele não disse isso, mas a gente poderia dizer, como é que a gente vai esperar a paz exterior sem passarmos pela paz interior? Né? Tem aquela frase que fala, ao livro é de 1947, né, Nádia? Você vê? Esse aqui, será? Acho que não, hein, Nádia? No mundo maior, acho que não. No mundo maior, não. Ah, é de 47 mesmo. Poxa vida, hein? Que coisa.
Puxa vida. Nossa, e é um livro. É um livro. É o que? É o quinto livro? Deixa eu ver se tem a relação aqui. No meu não tem a relação aqui. Nossa, mas como foi rápido, né? Os livros do André Luiz, como eles vieram assim. É o quinto, né, Nádia? Como eles vieram rápidos, né? Porque o André Luiz no livro Nosso Lar, que é o primeiro, né? Eles estão falando que está iniciando a Segunda Guerra Mundial, né? Pelo menos é o que dá a entender, né? Está iniciando a Segunda Guerra Mundial, né? É o que dá a entender. Então, como foi rápido, né? Esses vários livros do André Luiz aí foram muito rápidos, né? Muito bem. Então, continuando aqui, né? Supondes possível uma era de paz exterior sem a preparação interior do homem no espírito de observância e aplicação das leis divinas? Pode admitir semelhante contrassenso a máquina, filha de vossa inteligência, vos anula as possibilidades de mais alta incursão no reino do Espírito Eterno? Por admitir semelhante contrassenso, a máquina, filha de vossa inteligência, vos anula as possibilidades de mais alta incursão no reino do Espírito Eterno. Né? Então aqui o Espírito falando até desse tecnicismo, da máquina, né? Substituindo as pessoas e deixando as pessoas mais frias, né? Que dirá hoje então, né, pessoal? Muito embora nós estejamos aqui usando a máquina, nós não vamos falar mal da máquina, né? Mas enquanto a gente está buscando fazer o bem, estudar, nos unir, nos aproximar, quantas pessoas estão usando a tecnologia para semear a discórdia, a separação, né, a guerra, né? Então, graças a Deus que nós estamos usando a máquina, vamos dizer assim, né, para fazer alguma coisa boa, né, para vibrarmos bem, né? Então, Deus abençoe que a gente continue assim, né? Nós possamos manter essa nossa atitude, né? Ser cristão outrora simbolizava a escolha da experiência mais nobre, com o dever de exemplificar o padrão de conduta consagrado pelo Mestre Divino. O Eusébio chamando a atenção de como é que era antigamente ser cristão. Ser cristão, outrora, simbolizava a escolha da experiência mais nobre, com o dever de exemplificar o padrão de conduta consagrado pelo Mestre Divino. Então ele está dizendo, ó, ser cristão era assim, antigamente. Não é? Antigamente era assim que era. A escolha da conduta mais digna, mais nobre, com o dever de exemplificar o padrão de conduta consagrado pelo Mestre Divino. Né? Quanto tempo se perde, por exemplo, usando a máquina hoje, com os jogos? Quanto tempo se perde? Né? Quanto tempo se perde? Adultos, conscientes, que ficam gastando a energia vital que tem, a inteligência que possui, o tempo que é precioso, com jogos infindáveis, né? Que consomem horas e horas e horas e horas. Mães de família, pais de família, pessoas que poderiam estar produzindo, estudando, lendo, ajudando, ficam presos, absolutamente hipnotizados pelos jogos através da internet. Isso é um mal também. Né? Os espíritos falam, o mal é todo desperdício de energia. Mal é todo desperdício de energia. E não é desperdício de energia. Gastarmos os nervos, né? Gastarmos energia vital presos a esse investimento que não traz retorno nenhum para a gente.
Ah, Alexandre, mas eu faço isso para distrair, para distrair. Distrair do quê? Só se for dos nossos deveres, né? Então, nós queremos desligar um pouco, queremos, né, descansar um pouco. Descansar, né? Quando me provarem que jogos de computador ajudam a descansar a mente, aí eu posso até falar o contrário disso que eu estou falando. Quando me demonstrarem que jogos de computador ajudam a descansar, aí eu mudo meu modo de falar. Mas por enquanto nada me induz a pensar isso. Eu vejo que as pessoas acabam se desgastando mais ainda. Muda de atividade. Ok, muda de atividade. Mas continua consumindo altas doses de energia do campo mental. Coisa, por exemplo, que quando você pega um livro, você dá uma deitadinha, pega um livrinho, né? E vai ler, você sente a renovação das energias. Quando você vai fazer uma meditação, você estabelece essa ligação superior, né? Você se esvazia das preocupações e se preenche de paz. Quando você vai contemplar a natureza, fazer um minuto de silêncio, de contemplação, são coisas que ajudam a gente a se refazer de fato, né? Então, eu acho que há muito engano nesse campo, viu? Mas tudo bem, né? Cada um vai elegendo aquilo que acha melhor, né? Diana, eu tenho me policiado para não jogar. Então, é isso aí, Diana. A gente vai virando um vício, né? Como qualquer outro vício. O vício do jogo hoje é muito maior do que a gente supôs algum dia que iria chegar, o vício do jogo. Parecia uma coisa tão distante, a gente achava que jogo era só carteado. Era só... Não, eu não jogo, eu não jogo. Hoje você tem uma verdadeira multidão jogando, né? Muitas vezes não considera como jogo porque não há perda de dinheiro, de certo modo, né? Você não vai perder a casa por causa do jogo, não vai... só se não se parar de trabalhar, né? Capaz que perca a casa, né? Mas é um vício, né? E como qualquer vício deve ser combatido, né? Porque acaba nos prendendo nesse visgo, né? Em que muitas vezes a gente tem que colocar muita vontade para, né? Acaba prendendo a atenção, né, Diana? Exatamente. É melhor nem começar, como qualquer vício, né? É isso aí, pessoal. É preciso consciência hoje, né? Por isso que ele falou, ó, ser cristão outrora simbolizava a escolha da experiência mais nobre, com o dever de exemplificar o padrão de conduta consagrado pelo Mestre Divino. Vocês já imaginaram? Tiago, Pedro, né? Felipe, João, com videogame na mão lá, ao invés de socorrer os necessitados. Vocês já pararam para pensar? Ah, para de jogar aí, João. João era o mais novo, né? Para de jogar aí, você está jogando. Faz horas que você está na internet. Ia ser o caos, né, Ana Cláudia? Não dá nem pra gente imaginar o Chico Xavier, né, na frente do computador lá, jogando lá, matando aqueles jogos lá violentos. Não tem, né, pessoal? Então é só a gente se mirar nesses exemplos aí, que a gente vai ver a inapropriedade, né, de algumas condutas que não são cristãs, né? Não são condutas de aproveitamento do tempo. Não que a gente tenha que aproveitar o tempo de uma forma compulsiva. Tem que ficar fazendo o tempo todo, caridade. Não, calma lá, não é assim. Mas é que nem eu estava falando, às vezes você faz um relaxamento, faz uma leitura, uma meditação, uma conversa amiga com alguém, um momento de contemplação, de silêncio, de caminhada. Olha aí, coisa boa, né? Que ajuda bastante a saúde também. Então, é isso aí, né, pessoal? A gente saber equilibrar nossa vida, né? Constituía ininterrupto combate ao mal com as armas do bem, antigamente, né? Constituía ininterrupto combate ao mal com as armas do bem, manifestação ativa do amor contra o ódio, segurança de vitória da luz contra as sombras, triunfo inconteste da paz
construtiva sobre a discórdia derruidora. Então, era assim. Padrão cristão, né, era assim. Costumava ser assim. O Eusébio está chamando a nossa atenção para isso. Para que nós alinhemos a nossa conduta, né, nesse sentido. Para que nós alinhemos a nossa atitude nessas bases realmente cristãs. Não do cultivo do narcisismo exagerado, do egocentrismo, né, exagerado, não no cultivo das paixões violentas, das posses, das ambições desmedidas que hoje o ser humano de certo modo fica cultivando, né? E aí você pergunta para um, eu sou cristão, você pergunta para eu sou cristão, outro, eu sou cristão, mas peraí, que modelo de cristão então que nós estamos produzindo, né? Que as religiões estão produzindo, que modelo de cristão que o Espiritismo está produzindo, né? Veja bem, aqui eu estou falando de problemas que nós temos vivenciado, né, pessoal? Aqui é um meia-culpa também, porque eu também não estou isento disso tudo. Assim como vocês não estão isentos. Somos todos necessitados e por isso que estamos necessitados, porque precisamos alinhar melhor a nossa conduta dentro das bases cristãs. Pessoal, é só a gente parar um pouquinho para pensar que a gente já começa a entender, a gente já começa a perceber onde que a gente precisa alinhar as coisas. Não é? É só a gente parar um pouquinho para analisar. Não precisa mais que 5 minutos para a gente analisar onde é que a gente precisa alinhar as nossas condutas, né? Vocês são inteligentes, né? Todos nós temos capacidade de analisar. É só a gente parar um pouquinho que a gente já vai perceber uma lista de coisas que a gente precisa reformular, né, na nossa atitude. Então acho que é só isso, né? Fazer um checklist aí, vamos tentar, vamos nos determinar a mudança, né? Ante o Moloque do Estado romano, convertido em imperialismo e corrupção, os sectários do Evangelho não se expunham a polêmicas mordazes, não se enredavam nas teias do personalismo dissolvente, não dilapidavam as possibilidades preciosas, a erigir fronteiras dogmáticas. Veja bem, está falando para vários elementos de várias religiões aqui que estão ouvindo, tá? Então, o Eusébio está dizendo um outro aspecto aqui, olha, ante o Estado romano, tal, né? O imperialismo, de corrupção, os cultivadores do Evangelho, eles não se expunham a polêmicas mordazes. Como isso, né? Como que polêmicas mordazes? Eles não ficavam discutindo com as pessoas de uma forma negativa, tentando convencer todo mundo de que eles estavam certos. Então, isso é um cuidado para a gente também não entrar nessas discussões. É fácil a gente entrar, é fácil a gente formar grupos e a gente ficar com polêmicas infindáveis, né? E acaba gerando mais irritação nas pessoas, né? Né, pessoal? Acaba mais separando do que aproximando, né? Então, os seguidores de Jesus, eles não ficavam cultivando essas polêmicas mordazes, né? Não se enredavam nas teias do personalismo dissolvente, né? Quando a gente começa a erigir estátuas à nossa personalidade, a personalidade de um, de outro, né? Começa a produzir novos santos e novos médiuns de destaque. Não. Né? Então, pelo que o Eusébio fala, que não era assim. Né? E hoje a gente muitas vezes eleva as pessoas às alturas, né? Cria essas estátuas de barro que logo se quebram. Por quê? Porque somos seres humanos.
Como é que a gente vai erigir estátuas de perfeição, estátuas de... se elas são quebráveis, se elas são frágeis, todos somos frágeis. Né? Então, esse cultivo de personalismo é um perigo. Né? É um perigo para nós. Vamos sim trabalhar, vamos divulgar, mas nós não somos perfeitos. Então todo o nosso trabalho tem que ser permeado pela percepção das nossas fragilidades. Né? Os pontos de vista que a gente coloca aqui são pontos de vista que podemos estar errados. Tem que haver um espaço para a possibilidade de estarmos errados. Né? E outras pessoas estarem certas, em alguns pontos a gente está certo, outros estarem errados, tudo bem. Né? Então nós não precisamos adotar a postura de pessoas infalíveis. Não, não precisamos. Seria colocar um peso demasiado sobre os nossos ombros. Vocês concordam? E tornaria impossível, né? Assim, do jeito que a gente é. E ainda necessitado, né? Seria inviável para a gente, né? Nós estaríamos topando o tempo todo com as nossas falibilidades, né? Com as nossas fragilidades. Então, também essa questão do personalismo aqui, né? Não dilapidavam possibilidades preciosas a erigir fronteiras dogmáticas. Né? Nós não podemos fazer isso, por exemplo, hoje com o Espiritismo. Nós não podemos erigir fronteiras dogmáticas. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que nos vigiar. Né? Se a gente percebe, opa, estou exagerando aqui, né? Eu estou criando mais fronteira, eu estou criando mais sectarismo do que eu estou ajudando na real fraternidade entre os povos. Então, peraí, o meu objetivo é a real fraternidade entre os povos. Será que eu não estou exagerando, muito inflexível, muito sectarista? Né? Então, eu preciso cuidar, vocês precisam cuidar, nós precisamos cuidar para que nós não caiamos nesse tipo de atitude, né? Muitas vezes a gente fica a pureza doutrinária, pureza doutrinária, pureza doutrinária. Mas, pessoal, pureza doutrinária é amor. Né? É amor acima de tudo. É lógico que nós vamos tomar cuidado com o que a gente aceita, o que a gente... Mas a pureza do Espiritismo é aquela que leva na direção de Jesus. E o que leva na direção de Jesus? A fraternidade, a compreensão, perdão, indulgência. Né? Então, em nome da pureza doutrinária, eu não posso ficar gerando a separatividade, o ranço, a discórdia. Né? Então, tem maneiras e maneiras da gente exercitar essa vida, né, de espírita, de cristão. Mas há uma maneira só da gente fazer bem isso, que é amando. Né? Então tem várias maneiras, assim, porque várias são as pessoas, mas existe uma única maneira correta da gente fazer isso, que é amando, exercitando o amor. Porque se a gente pode fazer de tudo, mas se não houver amor, né, se não houver essa compreensão, se não houver esse exercício de fraternidade, nós vamos estar sempre errados. Né? Pelo menos eu compreendo dessa forma, né? O Espiritismo. Não é, pessoal? Então é o amor acima de tudo, né? Então vamos ver daqui a continuação, né? Entreamavam-se em nome do Senhor e ofereciam a própria vida em penhor de gratidão àquele que não trepidava em seguir para a cruz, por amor a todos nós. Né? Então, acabou sendo o que eu estava falando. Entreamavam-se em nome do Senhor. Então, Jesus, ele até disse, né, nós conversávamos outro dia, né,
Quando Jesus falava que, olha, os governantes do mundo, eles comandam, né? Jesus falava, né, no capítulo 20 lá, de Mateus, né? Ele falava dessa diferença, ó, entre vocês, meus seguidores, a coisa vai ser diferente. O maior, aquele que quiser ser o maior, deve ser o servo de todos. Quem quiser ser o maior, que seja o menor, né? Porque aqui na Terra o exercício do poder, do status, o exercício do controle, ele é feito pelo maior, supostamente, pelo mais poderoso, mas com subjugação do menor, né? E aí Jesus falou, olha, tem sido assim, todas as nações têm feito isso, todas as instituições têm feito isso, mas entre vocês não será assim. Né? Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, e não por uns dominarem os outros, né? Wilson, a espiritualidade nos traz informações conforme nos habilitamos, né? Verdade, né, Wilson? É, conforme a nossa capacidade de compreender, né? Verdade. Então, olha, entreamavam-se em nome do Senhor e ofereciam a própria vida em penhor de gratidão àquele que não trepidava em seguir para a cruz, por amor a todos nós. Então esse era o padrão cristão, antigamente, né? E hoje, né? Aí nós temos que analisar hoje. Será que é assim que nós estamos agindo também, né? De dar a nossa própria vida? O que significa isso hoje, pessoal, em termos práticos? Dar o nosso tempo, o nosso suor, a nossa atenção para o bem, entre a gente ficar só com o nosso prazer e entre pensar no bem coletivo, na caridade, pensar na ajuda, né? É preciso buscarmos um pouco mais essa doação, essa entrega, né? Nós ainda estamos tentando fazer que o Espiritismo se encaixe num pedacinho da nossa vida lá, né? Se eu achar um pedacinho da minha vida onde eu posso encaixar o Espiritismo, eu tento encaixar lá naquele cantinho lá, vou tentar encaixar o Espiritismo, né? E aí eu uso o Espiritismo de vez em quando, né? Quando eu preciso, quando não tem nada para fazer, né? Aí eu uso o Espiritismo. Aí eu uso a casa espírita, eu uso o passe, eu uso a prece, né? Diz o Emmanuel que a gente usa a prece como se a gente usasse uma vassoura, né? Ah, deixa eu usar a vassoura agora para limpar o ambiente, né? E ele fala assim, não é assim, não é assim que a gente tem que fazer, usar a prece como se fosse uma vassoura. A gente tem que usar a prece com o objetivo de melhorar a nossa atitude. O uso da prece não é para a gente simplesmente se limpar, né? Ou então uma chuveirada, vou tomar uma chuveirada. Não, é um compromisso de melhoria. Senhor, eu preciso me fortalecer para me fazer melhor, para agir melhor. Cada prece que a gente faz é um compromisso que a gente reafirma com Deus, com Jesus, com a espiritualidade. É lógico, a gente faz também essa limpeza, a gente faz essa sintonização, é fundamental, né? Mas eu achei interessante o que o Emmanuel falou, né? Estabelecer esse contato, né, Wilson? E fundamentalmente nos fortalecer para sermos melhores, para alinharmos comportamentos, para vencermos tentações, né? Para resistirmos ao mal e fazermos o bem. Esse é o objetivo principal da oração, né? Então, nós não podemos ficar usando essas coisas de uma forma utilitarista, como a gente faz com as coisas de uso cotidiano. Não são coisas para a gente usar de uma forma utilitarista. O Espiritismo colocar naquele cantinho lá da nossa vida, não, encaixar ele num cantinho. Não, né? Eu me encaixar dentro do Espiritismo. Essa que é a questão, pessoal. Entendeu? Não é encaixar o Espiritismo no cantinho da minha vida, é eu me encaixar dentro do Espiritismo, dentro da proposta da casa espírita, da proposta social do Espiritismo. Vocês entendem a diferença, pessoal? Né? Vocês percebem essa diferença? Porque aí quando eu fico encaixando o Espiritismo num cantinho da minha vida,
Eu estou sempre assim, ah, mas eu vou perder esse dia aqui que eu vou passear, vou perder esse dia que eu tenho não sei o quê, que eu tenho batismo, que eu tenho casamento, que eu tenho festa de bodas de prata, de platina, de diamante, de sei lá o que o pessoal inventa para fazer as bodas de não sei o quê. E eu só fico em função de festa e agradar as pessoas e agradar as, né? E muitas vezes as minhas atividades que precisariam ter sequência, os espíritos esperam compromisso, né? Esperam disciplina da nossa parte, constância, para o nosso próprio bem. Não é nem para eles, é para nós mesmos. Porque eles querem nos ajudar, né? Mas é preciso que a gente também, a gente tem que aderir a essa proposta, né? Que é a proposta de nos encaixarmos no Espiritismo e não queremos encaixar o Espiritismo num cantinho da nossa vida, né? É, Diana, às vezes não sobra dia para o Espiritismo, para a nossa vivência dentro da casa espírita ou dentro de uma... Nem qualquer religião é assim também. Você tem as pessoas que se dispõem mais, você tem as pessoas, né, que é a famosa TBC, né? A TBC é a turma da boa conversa, né? Conforme Humberto de Campos ele fala do TBC, né? Que é a turma da boa conversa, é a turma do pessoal que fala e chega na hora, some todo mundo, né? Como diz Jesus, um vai para sua casa de campo, outro vai cuidar do seu comércio, outro, né? E Jesus tem aquela parábola, naquela história da parábola do festim de bodas, né? Que ele fala que foram convidados para a festa de casamento. Convidados, ele compara o reino dos céus a uma festa de casamento, né? E aí ele vai chamando os convidados, né? Só que aí eles não aceitam, né? Um vai para sua casa de campo, outro vai cuidar do seu negócio, outro vai para lá, outro vai para cá. E as coisas espirituais vão sendo deixadas de lado, né? Então, bem isso, né? A Diana, em casa, minha filha briga porque eu não fico indo na academia, mas vou ao centro, né? Certo. Pode ir na academia também, né? Mas que bom que você vai no centro, que bom que você, né? Que você mantém essa sua atividade, né, Diana? É. Todos nós podemos e devemos ter a nossa vida social, né, o contato com as pessoas. Jesus ele ia a festas também, né? O primeiro fenômeno que ele causou foi na festa de casamento, né? As bodas de Caná, em que ele teria transformado água em vinho, né? É, e Jesus estava frequentemente nas festas, né? Festas religiosas, festas particulares, né? Mas ele também, né? Ele tinha a atividade dele aí full time aí, né? Fazendo bem em toda parte, né? Então, nós podemos conciliar as coisas, né? Dando preferência às atividades voltadas ao bem, né? Ao amor, à caridade, os compromissos espirituais. Buscar o reino de Deus e sua justiça. E tudo mais vai ser acrescentado, né? Tudo que a gente precisar. Então vamos lá. Tá falando dos cristãos aqui, né? A gente continua falando dos cristãos. Isso aqui serve para qualquer cristão, viu, pessoal? Não importa se é espírita, católico, evangélico, porque são os mesmos problemas humanos, tá? Em qualquer parte. Só muda o endereço, mas são os mesmos problemas humanos que a gente tem, né? E a nossa dificuldade em sermos cristãos é a mesma, ainda, tá? Erguiam-se os seus mais sublimes santuários na comunhão com os princípios santificantes, que os identificavam com o Salvador do mundo. Sabiam perder vantagens transitórias para conquistar os imperecíveis tesouros celestiais. Olha, sabiam perder vantagens transitórias para conquistar os imperecíveis tesouros celestiais. Aqui no livro mesmo escrito aqui, está até em negrito.
O André Luiz quis chamar muita atenção para esse ponto aqui. Imperecíveis tesouros celestiais. Ou seja, quando a gente é capaz de cultivar objetivos metafísicos, quando a gente é capaz de ter metas transcendentes, não apenas metas materiais, não apenas vantagens materiais, mas transformar os nossos objetivos também em metas transcendentes. Cultivá-los acima de tudo. Ninguém serve a dois senhores, nem a Deus e a Mamon, ou odiará um e amará o outro, ou vice-versa. Não quer dizer que nós não vamos ter a vivência material, mas quer dizer que nós vamos servir a Deus. Mesmo nas obras do materiais que a gente for fazer, né? Mas o nosso referencial é sempre o referencial transcendente. Nós só vamos servir a esse referencial e fazer com que as coisas do dia a dia materiais também estejam sempre chanceladas pela conduta espiritual. Oi pessoal, som ok? Estão ouvindo? Ok, deu uma caidinha aí, né? Tá jóia. E aí para terminar, vamos ler mais um trechinho aqui, né? Sacrificavam-se uns pelos outros na viva demonstração do devotamento fraternal. Repartiam os sofrimentos e multiplicavam os júbilos entre si. Morriam em testemunhos angustiosos para alcançar a vida eterna. Guerreavam os desequilíbrios de sua época e de seus contemporâneos, não a golpes de maldição, nem a fio de espada, mas pela prática da renunciação, submetendo-se a disciplinas cruéis e revelando nas palavras, nos pensamentos e nos atos a mensagem sublime do Mestre que lhes renovara os corações. Então, qual será a melhor forma hoje de nós guerrearmos contra as coisas que são negativas? Né? Na verdade, é trabalharmos a favor das positivas. Né? Não gosto muito dessa coisa de guerrear contra alguma coisa. É trabalhar a favor das coisas positivas. Então, ao invés da gente ficar criticando, aqui a gente analisou ali, eu falei da questão do jogo e tal, né? Então, não adianta a gente ficar criticando e, né, maldizendo, não adianta. O que adianta é nós gerarmos uma consciência, sempre que possível, analisarmos de forma consciente e ocuparmos bem o nosso tempo. Ocuparmos bem o nosso tempo. Porque as pessoas, filhos, por exemplo, filhos que nos observam, eles vão observar, né? Vão observar. Olha lá como meu pai ele usa o tempo. Ele não fica lá jogando videogame, não fica. Mas já pensou se eu fico lá jogando videogame o tempo todo? Que moral, o que eu vou conseguir passar para eles, né? Nesse sentido, né? Eu não vou poder passar nada, né? Se eu estou fazendo isso, eu estou dando a noção de que é bom, e é isso mesmo, ele está certo, ele tem que ficar mesmo o dia inteiro, a tarde inteira, a noite inteira jogando. Não é? Não é, pessoal? Então, eu não preciso ficar maldizendo, criticando, brigando, mas eu tenho que, pelo menos, me impor uma atitude diferente. Eu falo que ler é bom, os meus filhos têm que me ver lendo. Eles têm que me ver lendo, e lendo bastante. E feliz porque eu estou lendo. Pode ficar lendo com o cara amarrado. Eles têm que me ver lendo feliz ainda por cima. Não é? Para eles terem a noção de que é bom, é gostoso ler. Ah, meu pai está feliz, ele está lá. Né? Se eu começar a ler e ficar ranzinza e mal-humorado e sair brigando com todo mundo, opa, a leitura não fez bem para ele. Né? O negócio é ficar longe dos livros. Né?
Se eu volto do centro, vou no centro e volto irritado lá, e falando mal, não sei o quê, é sinal que pro centro não é muito bom, não. Então, vocês entendem, pessoal? A gente tem que dar o padrão de exemplo, né? Daquilo que a gente tanto fala, a gente precisa dar esse padrão, né? Porque, na verdade, são as nossas atitudes voltadas ao bem é que vão convencer as pessoas. Aqui, no caso, principalmente, eu estou falando de filhos, né? Porque é com quem a gente passa boa parte do nosso tempo, a convivência, a intimidade e tal. E eu sei que vocês sempre têm problemas aí com filhos, filhas, né? Um que não aceita, outro que não quer, outro que está necessitado, né? Mas é muito importante essa, né, Nádia? Essa é a nossa atitude, tem que ficar explícita, como nós estamos felizes por sermos espíritas, né? Como é que a gente está bem, está realizado, está feliz. E isso não pode ser de fachada, porque a realidade acaba aparecendo. Eu preciso realmente entender o quanto o Espiritismo me faz mais feliz, o quanto que eu posso me fazer mais feliz, regularizando a minha atitude no padrão cristão que o Eusébio está falando aqui, né? Por isso que não dá para ser uma mudança de superfície, tem que ser uma mudança profunda mesmo em nós. Uma adesão sincera, né? Uma adesão voluntária e sincera aos princípios que a gente está estudando aqui, né? Então, ele está dizendo aqui, né? Guerreavam os desequilíbrios de sua época e de seus contemporâneos, não a golpes de maldição, nem a fio de espada, mas pela prática da renunciação, submetendo-se a disciplinas cruéis. Nós não vamos entrar em masoquismo não, hein, pessoal? Essas disciplinas cruéis aqui, é cruel do ponto de vista do outro, né? Nossa, o Alexandre está deixando de ir na festa. Tá. Ah, Alexandre está feliz da vida porque vai ficar lendo um livro gostoso lá. Mas às vezes os outros acham que são disciplinas cruéis, né? Mas são disciplinas que você se impõe em determinados momentos, que você sabe a importância daquilo e você sabe o benefício que vai gerar. Às vezes é uma moderação no comer, né? Você vai lá trabalhar com passe, você vai trabalhar com reunião mediúnica, então você toma um cuidado, né? A comilança você diminui para você ter melhores condições. Tá? Então são essas disciplinas que a gente se impõe, que a princípio podem parecer até cruéis, mas não devem ser cruéis não, né? Isso são para os outros que acham que é uma coisa muito forte, isso, mas não é não. Então, revelando nas palavras, nos pensamentos e nos atos a mensagem sublime do Mestre, que lhes renovara os corações, né? Quer dizer, isso tem que ficar patente em nós, né? Essa renovação no nosso pensamento, na nossa atitude, a gratidão que a gente tenha por Jesus, né? Pela espiritualidade, por todo o bem que a gente tem vivenciado, né? Coisa boa que é a nossa vida, né? Não dá pra gente reclamar, não. Como diz um espírito amigo, a gente tem que andar sorrindo de orelha a orelha, porque os benefícios que a gente tem são muito grandes, né? Então a gente só tem o que agradecer, né? E fazer por merecer tamanhas dádivas que a gente tem tido, né? Um espírito amigo, quando a gente fala assim, a gente tem muito mais do que a gente merece, né? Aí ele fala assim, pois faça por merecer, né? Faça por merecer. Ah, Lena, né? Temos que exercitar o perdão diário e também saber perdoar. É verdade, isso mesmo. Ok, pessoal. Então, nós vamos finalizar por aqui, né? Semana que vem a gente continua com esse capítulo 15, tá? E a gente dá sequência na preleção do Eusébio, tá? Cada frase aí é importante, né? Nós vamos então fechar os nossos olhos novamente, agradecemos pela bênção do estudo, dessa oportunidade tão importante para nós, de nós nos confraternizarmos,
nos fortalecermos, lembrando, relembrando esses ensinos, que devem estar sempre na nossa memória, para que nós exercitemos a vigilância serena, tranquila, mas constante sobre a nossa vida, sobre a nossa atitude, nosso sentimento, nossos pensamentos. Obrigado, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe a todos que estão aqui conosco, no plano físico e no plano espiritual, e que a Tua luz esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Então, muito obrigado a todos, pessoal. A Celtrix, Maria, Isabel, Diana, Flora, Wilson, Nádia, Larinha, Ana Cláudia, Daniel, Bela, Sandra, Lena. Obrigado também quem estiver no Facebook, tá? Um grande abraço. Então tenham aí um ótimo final de semana, tá bom? Nos vemos aí nos estudos. Beijão, fiquem com Deus. Até a próxima.